O cinema que conhecemos hoje nem sempre foi assim. Na verdade, era muito diferente. Mas desde o seu início, sempre encantou, nos fez chorar, rir e, claro, nos transportou para lugares inimagináveis. No seu livro Tudo sobre Cinema, o autor Philip Kemp sintetiza com belas palavras qual que é a verdadeira essência da sétima arte, dizendo que ela nos dá a possibilidade de recriar o passado, reimaginar o presente e visualizar o futuro. A tecnologia que possibilitou o surgimento do cinema foi inventada em 1895 e é chamada de cinematógrafo, mas vale lembrar que os primeiros filmes produzidos tinham poucos segundos de duração, mostrando apenas algumas cenas do cotidiano ou alguns simples truques visuais. Ao contrário do que muitos pensam, o berço do cinema não é hollywoodiano, e sim europeu. Foi lá em Paris, no ano de 1895, que os irmãos Louis e Auguste Lumière exibiram aquilo que conhecemos hoje como a primeira demonstração do cinema para um público pagante. Foram 10 curtas-metragens, e entre eles, os mais famosos são A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e A Chegada do Trem na Estação, conhecidos como os primeiros filmes da humanidade. Uma curiosidade interessante é que quando os espectadores assistiram a filmagem do trem vindo em direção à câmera, todos ficaram muito assustados, e alguns até saíram correndo, achando que aquilo ali fosse algum tipo de janela, afinal, ninguém sabia exatamente o que era o cinema. Nessa mesma plateia que assistia à apresentação dos irmãos Lumière, no salão Grand Café em Paris, estava um senhor de bigode, que trabalhava como ilusionista na época. Ele se interessou pelo negócio e imaginou que aquilo ali poderia ter alguma ligação com seu trabalho de mágico, e é por isso que conhecemos Georges Méliès, um dos maiores mestres do ilusionismo no cinema. Ele começou filmando no estilo dos irmãos Lumière, mas aos poucos foi descobrindo o verdadeiro potencial da câmera para o ilusionismo, inventando assim aquilo que chamamos de efeitos especiais. Em 1902, Méliès realizou a sua obra-prima, chamada Viagem à Lua, o épico cósmico de 14 minutos que a gente tanto adora.
Não é exagero, de forma alguma, dizer que este filme foi inspiração para diversos clássicos da ficção científica, como Flash Gordon, Destino à Lua e, claro, 2001 Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick, filme que, até hoje, é motivo de estudos e teorias. Uma das grandes dificuldades iniciais do cinema era criar uma continuidade de ações com planos sucessivos, para se distanciar um pouco do teatro e se concretizar como uma forma de arte nova. O filme Ataque em uma Missão na China, de 1900, foi um verdadeiro divisor de águas. Baseado na Guerra dos Boxers, na China, que durou de 1899 até 1901, ele conta a história de um grupo de missionários cristãos sob ataque nas forças chinesas. Dirigido por James Williamson, o filme mostra uma das narrativas mais complexas para a época, ostentando um set montado em uma casa abandonada, mais de 20 atores e cenas contendo explosões e tiros falsos. Hoje em dia pode parecer besteira, mas em 1900, aquilo ali era um verdadeiro êxtase. Entre os pioneiros do cinema, além de Georges Méliès e James Williamson, estão Charles Paty e Ferdinand Zika. Zika dirigiu um filme de 1 minuto chamado A Conquista dos Ares, em 1901, onde o próprio diretor aparece sobrevoando a capital francesa em uma máquina, digamos, nada convencional. Independente de tudo isso, ainda assim, faltava alguma coisa para alavancar o cinema ao patamar de arte. E é aqui que entra um dos grandes e importantes empreendimentos criados no início do cinema, a empresa Filme de Arte, que tinha como objetivo, além de fixar o cinema como arte, trazer com ele uma reconstituição histórica. O exemplo mais marcante disso é o filme O Assassinato do Duque de Guise, em 1908, baseado num incidente ocorrido lá no século XVI, quando Henrique III tramou o assassinato de um rival que também pertencia à aristocracia francesa. Alguns historiadores alertam sobre uma natureza sensacionalista desse filme, porém, a produção sonora e toda a equipe do elenco proporcionaram um retrato contido do acontecido. Nos Estados Unidos, temos como o grande precursor o filme O Grande Roubo do Trem, em 1903, dirigido por Edwin S. Porter. O formato faroeste misturado com as técnicas de filmagem inovadoras do diretor tornaram a obra de 11 minutos muito interessante para a época. Foi este filme que apresentou ao mundo o primeiro astro de faroeste do cinema, o ator Maxwell Aronson, conhecido também como Gilbert Anderson. Edwin Porter deu a ele 3 papéis no filme. Ele aparece pela primeira vez como um passageiro que leva um tiro nas costas, depois como guarda-freio do trem e, por último, como um homem que é forçado a dançar a tiros. O ator fez tanto sucesso que começou a sua própria carreira como diretor de cinema. Ele dirigia e atuava ao mesmo tempo. Chegou ao estrelato com A Redenção do Bronco Billy, em 1910, filme que teve inúmeras sequências, sendo a última parte em 1915, com Bronco Billy e o Vigário. 50 anos depois, Max retorna às telas pela última vez, no filme Dólares Malditos, em 1965, com 85 anos de idade. Em 1907, o canadense Sidney Olcott produziu uma das primeiras adaptações da literatura para o cinema, o clássico Ben-Hur, para a Kellen Company. O filme de 15 minutos não chega a ser emocionante, muito diferente daquele que conhecemos em 1959, dirigido por William Wyler, mas fez sucesso bastante para a produtora ser processada por violação de direitos autorais. A tecnologia estava avançando, mas ainda não era possível produzir filmes realmente longos como os de hoje em dia, e trazer a história de um livro para um curta-metragem não era trabalho fácil, e é por isso que os melhores filmes dessa época tinham as histórias escritas especialmente para eles. E O Moinho Maldito, de 1909, é um ótimo exemplo. Realizado pelo diretor francês Alfred Marchand, o filme conta uma história de vingança. Foi filmado na Bélgica e possui pouco mais de 5 minutos. Por mais que tenha uma narrativa independente, a obra é de fácil compreensão. O tempo foi passando e a metragem das películas foi aumentando, possibilitando de uma vez por todas a produção de filmes mais longos. Assim surgiram os primeiros longas divididos em episódios. Era praticamente o formato que conhecemos hoje como as séries de televisão. Um dos pioneiros neste formato foi o diretor Louis Fouillade.
E um dos exemplos mais bem-sucedidos é a série Fantomas, que foi dividida em 5 episódios, entre os anos de 1913 e 1914. Ela foi baseada em um dos personagens mais populares da literatura policial francesa, e cativou o público porque sempre terminava em uma situação de suspense. Outro filme dividido em episódios do diretor francês é Os Vampiros, que teve 10 partes. Em contraposição ao nome, não se tratava de uma história de terror. Os longas retratavam uma organização criminosa parisiense conhecida como os Vampiros. Vale lembrar também que as técnicas de suspense utilizadas por Fouillade influenciaram futuros cineastas de peso, como Fritz Lang e o grande mestre do gênero, Alfred Hitchcock. As oportunidades de uma produção maior e o surgimento dos estúdios de Hollywood encorajaram diretores a produzir adaptações literárias mais ambiciosas, como o filme 20.000 Léguas Submarinas. A obra de 1916 foi dirigida por Stuart Patton e baseada no romance de 1869, de Júlio Verne. Esse é conhecido como o primeiro filme com sequências debaixo d'água. Toda a atmosfera criada na produção, incluindo o submarino Nautilus criado em tamanho real, resultaram em uma experiência cinematográfica extraordinária para a época. Georges Méliès já havia realizado um curta baseado no mesmo livro, mas com uma produção totalmente diferente e mais amadora, mas com toda a magia e fantasia que só ele sabia fazer. Lá na Itália, outro país importantíssimo para a história da sétima arte, os precursores do cinema se sentiram atraídos pelo mítico e espetacular. A obra de Dante Alighieri foi uma das maiores influências neste momento. O filme Inferno, de 1911, é considerado o primeiro longa-metragem italiano. Em contrapartida, o gênero histórico também estava ganhando espaço por ali a partir de uma série de curtas-metragens marcantes. Entre eles estavam A Queda de Troia, em 1911, e Os Últimos Dias de Pompeia, em 1913. Tudo bem, falamos sobre a França, Estados Unidos e Itália, mas a gente não pode deixar de falar sobre a Índia, um dos países que mais produzem filmes no mundo todo. O diretor indiano Falk se encantou por uma das primeiras versões cinematográficas da vida de Cristo, e assim aprendeu tudo o que era preciso para realizar o seu primeiro filme, O Rei Harishchandra, em 1913, filme que marca o início da enorme indústria cinematográfica indiana. Assunto esse que terá exclusividade em episódio futuro. A obra de 40 minutos é um drama de época baseado na mitologia hindu e inspirado em um texto do Mahabharata, que conta a história de um soberano que abre mão de seu reino para manter a promessa feita a um homem santo. Por curiosidade, o elenco era totalmente masculino, além de bastante amador, e foi filmado em uma zona rural próxima a Mumbai, uma das cidades mais importantes da Índia. O filme teve um sucesso enorme na sua primeira exibição, mas infelizmente apenas 2 rolos foram preservados, deixando um gosto de "quero mais" aos espectadores modernos que tentam imaginar a ambição do filme completo. E foi assim, aos poucos, que o cinema foi criando forças e mostrando que a arte não tem limites. Você já assistiu algum dos filmes citados? Deixe um comentário sobre suas experiências cinematográficas antigas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, isso é muito importante para o cenário cultural brasileiro. Não deixe de dar o seu like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, isso ajuda demais na nossa divulgação. E caso não esteja inscrito em nosso canal, se inscreva para receber as próximas atualizações. Eu sou o Lucas e até o próximo episódio. Tchau!
O cinema nasceu assim, né? Ele nasceu somente com a banda de imagem, né? Ele não tinha banda de som. No máximo que se fazia na época era botar, por exemplo, uma orquestra, um pianista, um cara que acompanhava o filme. Não tinha banda sonora, mas eu não digo que o cinema não tinha som. Porque, na verdade, acontece o seguinte, o cinema se baseia, toda a linguagem do cinema e a própria técnica do cinema se baseia num princípio que é o seguinte, a mente humana completa as coisas que ela vê e ouve. Você está esperando um telefonema, seja lá por que motivo for, da namorada que você está com saudade dela. Toca o telefone, pode ser o açougueiro cobrando uma conta, mas quando você ouve aquele som, a sua afetividade, né, liga você com a ideia da namorada e você vai para o telefone esperando aquele telefonema. Uma coisa muito curiosa é o seguinte, na época do cinema mudo, uma das imagens mais curtidas pelo cinema era a imagem dos trens, né? Porque o trem é um negócio assim que tem ritmo, que é visual, ele é dramático, etc. Então, muitos filmes usaram os trens. Não é por acaso que, na primeira sessão de cinema, um dos filmes era a chegada do trem em Paris, né? E depois, lá nos anos 20 e tanto, por exemplo, nos documentários, o próprio Alberto Cavalcante, documentário brasileiro, o documentarista brasileiro, ele fez um documentário que se tornou famoso sobre justamente uma estação de trem, que é o seguinte, o cara vê a imagem e ele completa o som. Por exemplo, eu digo a história do trem, porque uma imagem que era tranquila no cinema mudo era o seguinte, o trem parado na estação, ele ia sair. Quando ele ia sair, aparecia aquela eu não sei como é o nome daquilo, aquela sirene, sei lá, da estação, em que sai a fumacinha e que saía o ruído do trem chamando para os passageiros, entende? Então, como todo mundo sabia que aquilo significava sirene, né, eles botavam a imagem daquilo e logo depois o trem saindo. Então, a pessoa completa, de certa maneira. Quando ele vê a imagem daquela sirene, o cara vai dizer, o trem vai sair. Muitos diretores famosos, por exemplo, Chaplin, se negavam a usar o cinema sonoro. Eles diziam que o som ia acabar com a linguagem do cinema. Havia uma estética do cinema mudo, né? E o som ia fazer uma bagunça. Então o Chaplin usava, por exemplo, isso, dois personagens que vão conversar num bar, né? Ele botava a câmera do lado de fora na janela de vidro e os dois personagens entravam lá para dentro. Então os dois personagens falavam. O filme era sonoro. Só que a câmera estava do lado de fora e não se ouvia a conversa deles. Era uma maneira de fazer o filme continuar sendo mudo, mesmo durante o som. Porque quando apareceu o som, era uma lua de mel com o som. Então os primeiros filmes foram musicais e os primeiros filmes eram dialogados pra caramba. Tirando os espectadores, os diretores que do cinema mudo reagiram, como eu falei, caso do Chaplin, né, que achava que o cinema mudo ia acabar o cinema sonoro ia acabar com a linguagem do cinema, né, o que aconteceu foi o aparecimento de vários diretores, entende, que queriam fazer os musicais e muita coisa foi feita de adaptação do teatro para aproveitar o diálogo, etc. Então houve aquele desbunde com a possibilidade de você poder utilizar o som. A partir da entrada do som se desenvolveu a questão da linguagem do som, né? O som passou a ser não somente um recurso que a gente acrescenta à imagem, mas uma coisa que está diretamente relacionada com a imagem, diretamente relacionada. O filme ideal, na verdade, vamos dizer assim, é aquele em que você imagina o filme com o som sendo também um elemento expressivo, né? Isso de várias formas. Uma função do som, por exemplo, é a questão do som ambiente, né? Você está num bar, ouve-se o ruído do bar. Você está numa rua, ouve-se o ruído dos carros. Isso é uma coisa absolutamente natural. Agora, isso aí é o mínimo do mínimo, quer dizer, aquilo que vamos dizer assim, para dar um certo aspecto de realidade para a imagem do cinema. Agora, o som é usado também como um elemento da própria linguagem do cinema. Como, por exemplo, você tem uma pessoa que está conversando com outra e, de repente, um carro buzina fora de cena. Então você olha e pode falar com alguém que não está no quadro, porque o som está te completando. Mas acontece que o som não está somente completando uma coisa da imagem real, ela está substituindo a imagem. Você pode falar com alguém que não está em cena, que o espectador, digamos assim, ouvindo a outra pessoa, colocará outra pessoa na cena. Mesmo que o som você vai colocar depois na edição. Outra coisa importante também é o caso da música, né? Eu não me entrego, não me entrego ao capitão, me entrego só na morte, para a bela
Um outro exemplo que você tem é o Cantando na Chuva. O Cantando na Chuva eu acho um filme muito significativo, porque a história do Cantando na Chuva é justamente a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Você tem aqui a cantora do cinema mudo. Ela canta muito mal. Né? E você tem atrás da cortina a verdadeira cantora que está dublando a voz dela. Então essa moça, por exemplo, aqui é a grande estrela do cinema mudo, que tem uma voz horrorosa. Né? E ela é acompanhada por uma orquestra. Então ela está gravando. Né? Está lhe mostrando, tudo direitinho, muito bonitinho. Certo? Só acontece que atrás tem a verdadeira cantora que está dublando a voz dela. Então é muito curioso a gente ver o que acontece no filme. Essa é a cantora verdadeira que está cantando. E aqui o público achando maravilhoso o canto da cantora muda. Olha aqui, essa cena, esse plano é incrível, né? E aqui está desmascarado o truque do cinema mudo. Quer dizer, as pessoas começam a ver que na realidade a pessoa na frente não canta coisa nenhuma, ela está sendo dublada. Então o cinema mudo cai no ridículo, vamos dizer assim. Essa é a música do Dr. Zhivago, por exemplo, que é uma música tema de um personagem, mas que, na verdade, acaba se transformando no símbolo do filme e ela tem até uma certa autonomia. Porque aí acontece o contrário, né? Como a gente está falando sobre o som que ajuda o filme, ao filme a se completar, nesse caso você tem o lado oposto. Quer dizer, quando você ouve a música, você pensa no filme também, se remete ao filme, que é o que acontece com o personagem. Você quer mostrar o personagem se lembrando da namorada, você põe a música e o espectador vai se lembrar dela junto com o personagem do filme, entende? E a música pontua tudo, né? Tudo. Você pode transferir, enfim, transmitir o medo, a nostalgia, a saudade, qualquer tipo de sentimento, né, que a música pode. O pessoal usa muito a palavra sublinhar, mas não é bem isso, né? Quer dizer, a música, na verdade, ela evoca isso. Né? Eu gosto muito de trabalhar em cima dessa ideia, não do som como uma coisa que acompanha a imagem, mas a imagem também se complementa, entende? Ela também complementa o som em determinados momentos. Esse filme tem várias coisas interessantes e, nesse caso, é muito curioso, acho muito bom que você tenha perguntado isso pelo seguinte, porque você já tinha uma música conhecida. A gente estava vendo filmes que têm música feita especialmente por filme. Né? No caso, né, o Danube Azul é uma música que já existia há séculos, era um clássico, né, e é uma valsa para ser dançada à la antiga, né, nos bailes de antigamente, está correto? O que aconteceu com o Kubrick? Ele usa o filme, essa música, dentro de uma outra circunstância completamente diferente, que é justamente uma viagem ao futuro. Né? Na época, 2001 era futuro. Né? Então, o que acontece? O filme acaba dando uma outra função para a música e a música cria o clima, entende? Que aquela cena deveria ter. Veja bem, uma coisa que está acontecendo, que acontece no filme, é isso que você falou. Ou seja, a música, no caso, tornando mais suave a passagem do tempo, tá certo? A música, ela abranda, de certa maneira, o que acontece com o filme, né? Com o que está acontecendo no filme. Agora, ouça isso para você ver.
Praticamente todos os dias, e principalmente aos finais de semana, pessoas frequentam salas como essa em busca de diversão e entretenimento. Mas o que poucas pessoas se perguntam é como que o filme sai da cabine de projeção até a tela. Quem vai explicar tudo tintim por tintim pra gente é Ballarin, que é diretor de operações deste cinema aqui de Jundiaí. Ballarin, antes de mais nada eu quero matar uma curiosidade minha, pessoal, assim, e do pessoal de casa, tenho certeza. Do que é feita a tela do cinema? É tipo de casa LCD, LED, alguma coisa desse tipo? É uma tela bem simples, é um material bem simples. É como se fosse uma lona toda furadinha, só que ela é especial e ela tem um brilho próprio. Então, quando a imagem é transmitida da cabine, ela reflete esse brilho de uma forma maior. Então, quem chega próximo à tela até se surpreende, porque ela é toda cheia de furinhos assim e ela tem essa função de trazer o brilho a mais. Olha, eu devo confessar que eu sou cinéfilo e adoro frequentar salas de cinema. E este lugar aqui particularmente é o meu preferido. É o melhor mesmo? É um dos melhores, mas assim, de uma maneira geral, todos os locais do cinema, eles têm praticamente a mesma visibilidade. O que depende muito é quando você está fazendo o projeto do cinema. Esse projeto tem que respeitar certas proporcionalidades. Então, a gente tem um ângulo de visão. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas de uma maneira geral a gente enxerga um limite. Se você respeitar esse limite, você está sentado na poltrona, enxergando ele de uma maneira confortável. O cinema ele evoluiu muito ao longo dos anos, né? Antigamente as salas não tinham esse sistema de som que tem hoje. As caixas de som ficavam no fundo da tela, atrás dessa lona que eu comentei com você. Hoje, com a evolução, com a tecnologia, a gente tem um som que a gente pode até chamar hoje de imersivo. Então, você tem caixas de som nas laterais, no fundo e na tela. E ela funciona de uma certa forma que ela transmite o som, por exemplo, um helicóptero passando. Então, se o helicóptero passa da esquerda para a direita, primeiro você ouve aqui e depois você ouve lá. Ele passa de um lado para outro. Essa sensação te coloca dentro do filme. Com certeza. Assim, além dessa sensação do som que leva a gente, transporta a gente para dentro do filme, tem agora a nova tecnologia, a gente pode falar um pouco do 3D? Sim, podemos. O que acontece com o 3D? Porque ele, ali você realmente, quando você coloca aquele óculos, você olhou dos lados, parece que você está realmente dentro, está inserido no filme. Qual que é essa tecnologia? Explica pra gente como que isso chega até os nossos olhos. Então, isso daí foi uma sacada muito interessante também. O que eles fizeram? A gente, lógico, enxerga com os dois olhos. Então eles jogaram duas imagens idênticas, uma para o olho esquerdo e uma para o olho direito. E você enxerga com o óculos 3D uma mais ao fundo e uma mais à frente. Isso te dá profundidade na imagem e te dá a sensação de que ela tem 3 dimensões. Então esse é o grande lance do 3D. E aí você tem vários tipos de equipamentos que podem te transmitir hoje imagens com mais realidade do que essa ainda. Por exemplo, algumas salas, a gente tem salas dessas também, que você tem 2 aparelhos de digital, 2 projetores, um só para o olho direito e um só para o olho esquerdo. Então isso aumenta muito mais a intensidade desse brilho e desse realismo. Então isso te dá mais sensação ainda de que você está dentro do filme ou que algum objeto vai te tocar, alguma coisa assim. Bom, a sala de cinema, Ballarin, tá todo mundo aí de casa já familiarizado, já conhece. Agora, o que eu estou curioso, acredito que vocês também estejam, é conhecer a sala de projeção. Muita coisa mudou? Sim, muita coisa mudou. E o engraçado é que aqui você tem a possibilidade de conhecer as duas tecnologias, a antiga e a nova. Antigamente, 35mm era o que mandava, então os filmes passavam por um rolo de fita, como uma fita de máquina de fotos. E hoje a gente tem a tecnologia digital, que não se usa mais a fita, se usa um HD, como se tem hoje um pendrive, por exemplo, só que é um aparelho um pouco maior e interessante. Dá pra conhecer. Então vamos conhecer como que era antigamente, agora. Olha só que oportunidade única nós estamos tendo do tintim por tintim. Está acabando o cinema em 35mm. É os últimos dias mesmo, Ballarin? Isso mesmo.
Como que funcionava? Como que chegava esses rolos de fita para vocês? Então, o filme chegava em latas como esta daqui. São latas... então, o filme pequeno, vinham 6 latas. A gente montava esses filmes naquelas latas maiores através desse equipamento aqui que se chama coladeira. Deixa eu ver isso aqui, gente do céu. Olha. Então, uma coisa antiga. Então, você passava o filme por aqui, baixava e grudava uma parte na outra das 2 latas. E assim ia montando o filme inteiro. 6 rolos mais ou menos desse tamanho que formava aquele rolo grandão. Isso, depende. Um filme de 120 minutos, mais ou menos assim, tem uns 6 rolos. E o cara que faz isso tem que ser muito bom, porque se cola ao contrário, como que funciona? Já aconteceu? Já aconteceu. Existem histórias aí de que o filme começou pelo final. Ou foi então apareceu de ponta cabeça, né? Depende muito da perícia da pessoa que está montando. Então, aí, depois de montado, ele faz a montagem no projetor. Então ele passa todo o filme por aqui e faz a passagem dele por todos esses canais aqui. Aqui é a cabeça do digital, onde vai ter a inserção do som. E aqui é a imagem. Aqui dentro a gente tem uma lâmpada muito forte, é uma lâmpada de xenon. Ela tem 4.000, 5.000 watts. E ela projeta a tela que passa por essa lente que está aqui e joga na tela. Ou seja, uma curiosidade aqui, na verdade não é um filme, são fotos e que em movimento. Exatamente, são fotos que dão a ilusão de movimento. E essa luz tem que ser, se queimar essa luz também já era. Queimou a luz vai ficando escura. E aí você vai percebendo na tela. Isso que é o charme do antigo. O cinema vai ficando escuro, você fala, poxa, aí o que é? É a lâmpada de xenon que está ficando velha. Precisa ser trocada. Bom, esse é o cinema antigo, que você já começa a dar tchau aí de casa. E agora, como que é feito? Agora é aqui. Isso daqui basicamente é um computador. É um computador onde a gente recebe o filme em HDs, faz o ingest dele, que é o nome técnico certo. É a mesma coisa que você jogar ele dentro da máquina, liga o computador e transmite o filme com apenas um botão. Modernidade chegando pra gente e as facilidades, que isso daí também ajudou bastante a vida do técnico que fica aqui, né? Na verdade não existe mais uma pessoa que é responsável pela cabine hoje. É tão simples, tão rápido, que qualquer um consegue executar essa tarefa hoje. É ligar e desligar uma máquina. Prontinho, aqui então foi bem mais rápido, óbvio, do que 35mm, é só dar play. É só dar play. Mas é uma tecnologia também muito boa, avançada, mas já tá vindo outra por aí, né? Em breve a gente tem novidades aí, né? Com certeza vai mudar um pouco o processo. A gente vai ter via satélite. Então o filme não vai mais chegar nem no HD. Ele vem via satélite. A gente já está com uma antena posicionada no teto do shopping, esperando-se. Ou seja, sempre à frente, esperando pela tecnologia. Então só dá o play e vamos assistir o filme. Assistir o filme lá de cima até que é interessante, mas aqui de baixo, no conforto dessa poltrona, não tem igual. Por isso que eu vou assistir meu filme daqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer como é que se faz a projeção de filme no cinema. A população já começa a pedir biscoito. Eu sou Hortência Jardim para o NBTV.
Sejam todos muito bem-vindos ao Canto dos Clássicos, eu sou o Lucas e você está assistindo ao 10º episódio da nossa série especial sobre a história do cinema. Já queria pedir o seu like e que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar produzindo conteúdo por aqui. Já conversamos sobre o início do cinema e os grandes movimentos cinematográficos que influenciaram a forma de se fazer um filme. Dessa forma, agora, precisamos voltar no tempo para falar de outros períodos que marcaram a sétima arte, ao longo da história. E hoje, vamos conhecer um pouco sobre a comédia muda. Como sempre, não deixe de conferir os episódios anteriores dessa série antes de assistir a esse. A experiência fica muito melhor. Quem é que não gosta de dar risadas? Às vezes, elas são os melhores remédios. A comédia muda no cinema foi um dos primeiros e mais populares gêneros da sétima arte, e até hoje é lembrado por seus grandes ícones Charlie Chaplin e Buster Keaton, e suas gags icônicas. As gags, resumidamente, nada mais são do que ações visuais engraçadas, mas que não necessariamente precisam de sons. Atualmente, é difícil imaginar a comédia sem som e sem falas, e é por esse motivo que os astros da comédia muda são tão cultuados. Afinal, eles transformaram o cinema em algo ainda mais divertido e cômico para toda a família, e sem dizer uma única palavra sequer. A era de ouro da comédia muda é fortemente baseada nos já citados Chaplin e Keaton. Entretanto, esse gênero vai muito além. Eles acabaram ofuscando outros grandes astros, historicamente, até quem sabe, mais importantes, como Harold Lloyd, Harry Langdon, Max Linder e, claro, Mack Sennett. Esse último, também conhecido como The King of Comedy, o rei da comédia, foi o grande responsável pela popularização do gênero e pela divulgação dos astros citados anteriormente. Em 1912, Mack Sennett fundou os estúdios Keystone, em Los Angeles, na Califórnia, o primeiro e principal estúdio que se dedicou em produzir comédias mudas de forma comercial. Como a produção era muito grande e os filmes eram feitos em poucos dias, nem todos tinham qualidade. No geral, eram cenas curtas de perseguição, cheias de acrobacias e atores visualmente engraçados, característica usada como forma de ocupar o espaço que a falta de falas fazia. Por isso que os filmes dessa época eram carregados de expressões e gesticulações. Um ótimo exemplo aqui são os Keystone Cops. Os primeiros grandes astros da comédia de Hollywood, Max Wayne, Ford Sterling, Roscoe Arbuckle, Harry Langdon e Charlie Chaplin, foram lançados pelos estúdios Keystone, mas nem todos se adaptaram para ter um sucesso contínuo. Roscoe Arbuckle, também conhecido como Fatty Arbuckle, foi um nome extremamente popular na época. Era um dos grandes ícones da comédia muda, sendo o primeiro artista de Hollywood a assinar um contrato de $1 milhão. Mas no auge de sua carreira, entrou em um escândalo de estupro, o qual a destruiu e fez com que ele fosse sendo esquecido aos poucos. Mesmo sendo julgado inocente, no terceiro julgamento do caso, sua reputação nunca mais se recuperou. Chaplin, sem dúvidas, foi e é o mais popular, mas não apenas por ser engraçado e cativante, mas sim por saber se ajustar e criar um estilo totalmente autoral. Ele foi além da comédia pastelão dos estúdios que trabalhou e se tornou o maior astro da época, ganhando invejosos $1.250 por semana. Com o sucesso obtido, Chaplin conseguiu ter controle sobre seu material e aos poucos foi se afastando cada vez mais do Keystone, criando o seu alter ego cômico extremamente fluente e que se tornou um ícone inesquecível da cultura, o Vagabundo. Dirigido e estrelado por ele mesmo, Em Busca do Ouro, de 1925, foi um dos filmes com maior bilheteria da era de ouro da comédia. A obra explora um tema muito utilizado por Chaplin em sua carreira, o efeito da pobreza, algo que lembrava sua infância e origem humildes. E é impossível pensar em comédia muda sem lembrar da cena clássica em que Chaplin realiza uma dança com os pães. Buster Keaton tinha um estilo diferente de Chaplin e da maioria dos astros cômicos, e por esse motivo eu o acho até mais interessante. Ele foi acrobata e ator mirim do vaudeville, uma mistura de teatro com circo que ficou muito popular nos Estados Unidos entre os anos 1880 e 1930. Um dos pontos mais interessantes da comédia de Keaton era o seu rosto inexpressivo, característica que surpreende por conseguir ser engraçado mesmo sem expressão. Quando misturava isso com as piruetas atléticas que vieram lá da vaudeville, o resultado eram as cenas inesquecíveis dos clássicos Sherlock Jr., A General e Marinheiro de Encomenda. A chegada do som no cinema mudou drasticamente a carreira de muitos atores dessa época, que estavam acostumados ao ritmo da narrativa da comédia muda, o estilo teatral e a falta de necessidade de uma atuação mais natural que conhecemos hoje. Chaplin provou ser muito mais do que um ícone da comédia muda. Ele se manteve produzindo filmes falados por bastante tempo. O Grande Ditador é o melhor exemplo disso. Aqui fica evidente a versatilidade do artista. Outros dois nomes que marcaram a história do cinema são Oliver Hardy e Stan Laurel. Sabe de quem eu tô falando?
Pois é, o Gordo e o Magro, a maior dupla que a comédia já viu. Mesmo sendo considerados como da próxima geração, foi no fim da comédia muda que eles deram as caras juntos, pela primeira vez em 1921, no curta O Cão Sortudo. Se você é um fã da comédia, muito provavelmente já conhece grande parte dos filmes que apareceram por aqui. Caso queira conhecer a minha lista das principais obras desse período, é só acessar a lista lá no site, o link está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, não deixe de seguir o Canto dos Clássicos nas outras redes sociais, deixar o like e compartilhar com os amigos. Vamos aumentar ainda mais essa rede e fazer com que os clássicos atinjam todo mundo. Até o próximo vídeo.